empresa apresentar lucro é de 0,70, sendo a empresa do setor A, 0,80 do B, 0,90 do C. Uhum. Tem-se ainda que nesta economia existem 750 empresas do setor A, 300 do setor B e 150 do setor C. Escolhendo aleatoriamente uma empresa a esses três setores, detectando-se que ela não apresenta lucro, a probabilidade dela pertencer ao setor A é de... Muito bem. Então, você quer fazer uma escolha aqui aleatória, probabilidade, então, né? Tá procurando probabilidade, uma escolha aleatória. Perfeito. Nós sabemos que é nesse assunto que a gente vai se virar. E detecta-se que ela não apresenta lucro. Então, nós temos a probabilidade de apresentar lucro, não de não apresentar lucro, certo? No Pera. enunciado aqui, se tu lê, ó, o que ele está pedindo? Nós queremos uma coisa que não apresenta lucro. Uhum. Mas ele deu a probabilidade de apresentar o lucro. Essa parte eu tinha feito, tipo, só fazer o restante, por exemplo, de 0,70 até chegar a 1. Então, 0,30 para A, 0,20 para B e 0,10 para C. Perfeito. Agora ela está pedindo aqui, ó. Daí ela está dizendo que mais? Que existem 750 empresas do setor A, 300 do B e 150 do C. Claro que existe, vamos dizer assim, uma probabilidade maior de aleatoriamente tu escolher uma empresa do setor A, né? Pelo menos se a gente não estivesse pensando nisso de ter lucro ou não ter, beleza? Uhum. Agora ele está aqui, então, te pedindo uma coisa específica, né? Que é não apresentar lucro. Então a gente está falando ali da probabilidade que para uma é aquilo que tu falou, né? 0,30, para outro 0,20, para outro 0,90, beleza. Só que a gente quer que seja uma do setor A. A gente quer a probabilidade de duas coisas ao mesmo tempo, né? Que seja do setor A e que não apresente lucro. Beleza? Isso. Então tá. Tem que tomar cuidado com a pergunta, porque às vezes a gente está falando de uma probabilidade de interseção e às vezes a gente está falando de uma probabilidade condicional, né? Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter aqui. A gente está querendo uma probabilidade condicional, a gente está querendo uma coisa tendo em vista que outra aconteceu, isso é uma condição, né? Ter a probabilidade de algo tendo em vista que uma determinada condição foi cumprida, ou a gente quer simplesmente interseção de uma coisa com a outra, né? Então, vamos ler bem a pergunta para saber responder isso. Escolhendo aleatoriamente uma empresa pertencente a esses três setores, né? Ou A, ou B, ou C, e detectando-se que ela não apresenta lucro. Então, nós sabemos que ela não apresenta lucro. Qual a probabilidade de ela pertencer ao setor A? É isso. Então, isso aí, tu saberia dizer se é uma probabilidade condicional ou uma interseção de probabilidades? Eu acho que é condicional. Então, tu acha que, tipo, a probabilidade de não apresentar lucro sabendo que é do setor A, ou a probabilidade de ser do setor A sabendo que não apresenta lucro? É isso, né? É. Então tá bom. Então a gente escreve isso, né? Como? A gente escreve isso assim, ó. A com a condição de não lucro, não é mesmo? Eu quero que seja A, eu quero a probabilidade de ser A, com a condição de que estamos tratando de uma situação que não apresenta lucro, certo? Uhum. Bem, se você tem aí as coisas, né? Você tem lá no seu slidezinho, eu lembro bem do professor colocar a equação que trabalha com essa parada aí, que é o seguinte, é a probabilidade da interseção de A com não lucro dividido pela probabilidade de não lucro. É isso. Então Tá, esse U para baixo que eu fiz aí é interseção, tá bom? tá. Então primeiro tu tens que encontrar a interseção de A com não lucro, que é fazer uma certa verificação, que eu vou te explicar. E na de baixo, a probabilidade de você simplesmente escolher uma empresa que não tem lucro, não é mesmo? Uhum. Muito bem. Bem, vamos fazer a primeira de baixo, que é um pouquinho mais fácil. Tá. A probabilidade de tu escolher uma empresa que não tem lucro, né? Então, note que você tem uma série de empresas aqui, né? 750 empresas A, 300 B, 150 C, né? Então, qual é a probabilidade de você escolher uma empresa que não tem lucro
Bem, se ela for A ali, né? Se você sabe que são 750 empresas no setor A e que a Uhum. probabilidade de não apresentar lucro é 0,70, então tu quer 30% dessas 150 empresas, certo? 750, não? É, Ou porque eu tava falando do setor A, mas tu quer 30% dessas i 750 isso, empresas, né? Isso. Então, é com isso que a gente vai trabalhar, tá bom? Tá, então tem que fazer 30% que vai ser 225. É, tipo isso. Então vamos lá, vamos aos poucos, né? Eu vou pintar essa aqui de roxa. Essa aqui. Ah, desculpa, eu acho que eu. Não, eu peguei certo. Eu vou pintar a de roxa, a B de verde e a outra de azul, a C de azul, para deixar claro quando estiver tratando de cada uma, né? Uhum. Então, quando eu estou querendo aqui a probabilidade de não lucro, eu estou querendo a probabilidade de ser A com interseção de não lucro, mais a probabilidade de ser B com a interseção de não lucro, mais a de ser C com a interseção de não lucro, né? Porque são essas as possibilidades que eu tenho de não ter lucro. Né? Porque eu tenho 3 empresas e eu quero não lucro em todas Uhum. elas. Concorda comigo? Então, estou somando probabilidades aqui. Né? Tá, Qual é a probabilidade de eu tirar um número par quando eu vou jogar um dado? É a probabilidade de tirar metade. o 2 mais a do É. 3 mais a do. Desculpa, mais a do 4 mais a do 6, certo? Uhum. Então, cada uma é um sexto, né? Então, metade, 3 meios. Um sexto mais um sexto mais um sexto, 3 meios, metade. Faz Tá. sentido? Aham. Faz. Perfeito. Então tá bom, minha amiga. Então vamos lá. Qual que é a probabilidade de eu pegar uma empresa do A e não ter lucro? Bem, eu já vi que não ter lucro ali é 30%, como você mesma É. falou. 30% das 750 empresas. Então, eu tenho 750 empresas, né? Então eu vou ter 30% disso, basicamente, né? A probabilidade é 30% de 750, né? Sobre 750, porque eu preciso ter o total, né? Tem 30% dessas empresas que Aham. não tem lucro. Então eu meio que multiplico por 0,3, não é mesmo? Isso. A questão é, estou pegando as 250 aqui, tu falou aquele valor, mas perceba que não importa, né? Por quê? Porque na prática o 750 corta com 750 sobra só o 0,3, né? Certo? Porque eu estou falando da probabilidade. Eu não estou falando da quantidade de empresas que não dão lucro. Entende o que eu quero dizer? Não. Eu estou procurando a probabilidade, certo? Isso. Não está escrito aqui a quantidade de empresas de A que não tem lucro, a quantidade, não está escrito isso, certo? Aham. Então eu estou procurando a probabilidade de ser A e não ter lucro, né? Tu encontrou a quantidade de empresas lá, né? Que dá. Tu falou que dava quantos? 250. 250. 30% de 750, 250? Pera, deixa eu conferir. Tá errado, né? 225. 225, isso. Isso. A probabilidade de tu escolher uma empresa, né, do grupo A lá, que não tem lucro é 225 sobre 750, concorda comigo? Aham. Porque é aquilo que tu tem dividido pelo total. É. Aquilo que tu tem para aquilo que tu quer, né? Que no caso é não lucro. Muito bem. Isso aqui vai dar quanto quando tu fizer a divisão? É 0,3. Pois é. Então, no caso, perceba que tu não precisa saber a quantidade. Né? O que tu precisa saber é a probabilidade desse evento ocorrer, que é 0,3. Tá. Então, tá bom. Então eu posso até apagar aqui. E agora eu já posso até somar as outras probabilidades ali. Concorda comigo? Uma é 0,3, outra é 0,20 e outra é 0,10. Isso. Beleza? Estou explicando com detalhes assim para não ter dúvidas, mas se tiver dúvidas, Tá. fala, tá? Beleza. Então, vamos aí. Então acabamos de encontrar que a probabilidade de não ter lucro é essa soma, que vai dar Vai dar 0,6. 0,6. Beleza. Então tá aí. Bem, Beleza. pelo menos é a soma das nossas probabilidades de não ter lucro aqui, né? Tá. Agora, vamos para a próxima parada aqui, que é esse de cima, né?
O que importa aqui é ter a divisão das coisas. Então, qual que é a probabilidade de ser A e não ter lucro? A gente já conversou, 0,3, né? Pera. É justamente quem estava aqui, não estava? Todo aquele papo que eu fiz era justamente para dar 0,3, lembra? Uhum. Então, como essa equação usa justamente na parte de cima aqui a interseção... Ah, você está falando agora só daquela do setor A. Exatamente. Tá. Então, beleza. Então, Tá. temos esses dois valores. Agora é só colocar nessa fórmula e pronto, né? Então, é 0,3 sobre 0,6. Isso. Tá. Vai dar meio. Isso. Ou seja, 50%. Né? Porque tu pode simplesmente sumir com esse zero. 3 dividido por 6 é meio, que é 50%. Beleza? Beleza. Mas no Beleza. gabarito tá falando que é 75. Ah, sério que tá falando isso? Não sei porquê. Tá. Deve ser que eu já tô podre já. É a 10ª aula do dia. É complicado. Tá. Vamos abrir o slide lá. Deixa eu pegar aqui o material da tuas colegas. Porque se não é isso, ou ele tá errado, ou não sei o que pode ser. Porque a lógica é que seja isso. Né? Tem outra lógica para ser aqui. Tem outra lógica. Definitivamente não tem outra lógica. Só se a gente pegou algum número errado ali, sei lá. 0,3, 0,2 e 0,1. Tá. Tá, talvez eu errei alguma coisa aqui mesmo. Agora, para perceber, eu não vou conseguir, definitivamente. Deixa eu abrir os slides lá. Que saco, cara, se não é isso. Ah, não posso dar aula às 7 da noite. Ainda mais eu que acordei hoje. Que horas eu acordei? 2 da manhã. Nossa. Eu dormi mal hoje. Deixa eu ver aqui. Probabilidade aula 10 na pastinha da Isadora. Cara, eu fiz essas contas ainda com ela. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz até aquele do São Paulo lá, sabe? Eu não vi esse. No slide do teu professor não tinha um negócio de São Paulo lá? Acho que não. Ou se teve, eu não lembro. Acho que tinha, hein? Deixa eu pegar aqui. Poxa. Aqui, já sei. Deixa eu abrir para ti uma coisa aqui, tá? Não precisamos nem no slide, vamos direto na resolução da conta. Eu acho que eu sei qual que foi o problema. A gente não levou em conta em nenhum momento a quantidade ali, né, dos carinhas. Problema aqui que eu já fiz com a tua colega. Tá aqui o detalhe que faltou. Faltou o detalhe de utilizar essa quantidade aí de pessoas, né? Beleza, então vamos lá. Primeira parte, tudo certo, tá? Uhum. Então, a probabilidade aqui das interseções. Beleza. Agora o negócio é o seguinte. A gente vai ter que fazer aqui uma outra soma aqui para lidar com isso, né? A probabilidade de ser A e não ser lucro, né? Na verdade, não é o 0,3. Na verdade, não é 0,3. Não? Não. Porque tem um detalhe aqui que a gente não está levando em conta, né? Qual é a probabilidade de a gente escolher justamente uma das empresas A, né? A gente não está levando em conta isso. Eu esqueci de fazer isso, né? Porque né, a probabilidade de A não é... Eu não tenho certeza que eu vou escolher um A quando eu tirar ali aleatoriamente uma empresa, certo? Sim. Tem 1.200 empresas, né? Quando soma ali todas dá 1.200. Então a probabilidade de tu escolher A e não ter lucro é a probabilidade de tu não escolher A primeiro, que é 750. É a probabilidade de tu escolher A primeiro, que é 750 dividido por 1.200. Por Sim. quê? Porque tem 750 empresas Do de A. 1.200. Uhum. Né? E dessas aí, ainda por cima, tu escolheu uma das 30% que não dá lucro, certo?
Certo. Então, por isso que são probabilidades distintas, são coisas distintas. Tu tem que multiplicar a probabilidade de escolher A vezes a probabilidade de não ter lucro. Basicamente é isso. Beleza? Tá. Então, a probabilidade de tu escolher A e ainda por cima não ter lucro dá 0,1875, ok? Tá, deixa eu fazer isso aqui. Que é 750 dividido por 1.200 vezes 0,3. PA. Isso, tu pode até escrever separadamente. Eu acho que eu escrevi aqui, depois eu vou te mandar isso, claro. Mas esse cara aqui é justamente isso, né? Deixa eu colocar aqui. Pode escrever que são as multiplicações das probabilidades, né? A probabilidade de tu escolher A vezes a probabilidade de A não ter lucro. Vamos colocar assim. O A não ter o lucro, né? 0,3, beleza? Tá. Certo. E o mesmo tu vai fazer para as outras aqui. Ah, tá. Então, para as outras vai ter que fazer 300 dividido por 1.200 Isso. vezes Vezes a probabilidade do B ali não ter lucro. Que a gente já tinha visto que vezes era 0,2. 20/100. Isso, pode ser 20/100, pode ser 0,2, mesma coisa. Deixa eu ver. Pô, que bom que eu dei aula para as tuas veteranas antes, né? Porque ficar revisando assim, Sim. tem tudo feito aqui. Bem, tudo que elas precisavam, né? Entendeu? Daí, a parte ali de baixo é justamente essa soma. Eu até escrevi direito, né? Só não peguei elas direito. Tá. Beleza? Espera aí. 30 vezes 0,2. E qual foi o resultado das duas últimas? Eu não tô achando. Não tá aparecendo aí pra ti? Tá aqui, ó. Ah, são esses aí? Esses aqui Ah. embaixo, isso aí. Beleza? E o que é esse? É um 11 isso na frente Não, do. é a mesma coisa que tá em cima. Eu tive preguiça de Ah, simplesmente tá. colar. Cara, quando tá. Pra elas eu até dei aula à tarde. Foi duas, não sei o nome da outra menina. Aí tem que somar todos esses. Isso, soma todos esses para ter a probabilidade de tu escolher ali aleatoriamente alguma que não dá lucro, beleza? Tá. Aí quanto que dá o resultado disso? Dessa soma, É, bem, não sei, mas deixa eu ver, deixa eu eu acho que eu ver. pus isso em algum lugar aqui. Dá 0,25. Tá, Ó, tá feito aqui embaixo. 0,25. Isso. E em cima vai quem? Vai a interseção de A e não ter lucro, que a gente já calculou, né? No próprio aqui. Que é 0, Isso. pera. É 0,3 ou esse Não, é o 0,18? que tá aparecendo aqui, 0,1875. Esquece aquilo que eu fiz, tá? Tá. Então, é a probabilidade de escolher A vezes a probabilidade de A não ter lucro. Que é 0,1875, tá? E agora, a hora que tu faz essa divisão de 0,1875 por 0,25, tu chega em 0,75, ou seja, o 75% que apareceu lá como resposta, né? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Eu tenho uma dúvida dessas fórmulas. Como que eu sei qual fórmula usar? Justamente, a interpretação. É, então. Lembra aquelas perguntas que eu te fiz lá no Sim. começo, sobre se é condição ou não? Então Aham. é isso. É isso. Tu vai ter que fazer essas perguntas. Se fazer essas perguntas, né? O que o problema está pedindo é uma probabilidade, tendo em vista que outra coisa aconteceu? Se for isso, tu está falando de uma probabilidade condicional. E qual outra opção teria? A outra opção a outra situação é isso que a gente estava calculando aqui, né? Ele pedir que aconteça uma coisa e outra ao mesmo tempo. Veja que é diferente de acontecer uma coisa tendo em vista que aconteceu outra. Aham. Tá. E aí a fórmula dessa outra situação seria qual? É basicamente isso que eu coloquei aqui, né? Que é a probabilidade de uma coisa acontecer vezes a probabilidade daquilo, né? Aqui no caso, vamos usar o nosso exemplo específico aqui. É essa multiplicação, né? Porque a gente está falando de probabilidades independentes. A probabilidade de tu escolher A independe de tu escolher A que não dá lucro, né? Por Tá. exemplo, se tu vai jogar na Mega Sena, né? Para tu ganhar, tu
tu tem que acertar 6 bolas, certo? Sim. Só que para tu acertar a segunda, e depende de tu ter acertado a primeira. Não é mesmo? É. Então, nessa situação, você multiplica as probabilidades. Qual é a probabilidade de tu acertar a primeira bola? Sei lá, são 50 números, né? Então é 1 sobre 50. Qual que é a probabilidade de acertar a próxima? Também 1 sobre 50. Próxima, também 1 sobre 50. Por isso que é uma probabilidade tão grande, entendeu? É tão pequena, quero dizer, de tu ganhar na Mega Sena, certo? Tá. Beleza. E tipo, na matéria inteira de probabilidade, quantas fórmulas tem? Ah. Várias. Mas tá tudo no slide do teu professor, tá? Tá. Vai depender. A questão não é as formas, né? A questão é a interpretação. Tem forma que tu tira da cabeça. Por exemplo, digamos que a gente tivesse propondo o seguinte problema aqui. Isso aqui não tem fórmula, mas é um problema de probabilidade, então tu vai ter que tirar da cabeça. Sabendo que numa caixa tem 10 bolas vermelhas e 10 amarelas. Calcule a probabilidade de tirar uma vermelha, sabendo que você já tirou uma vermelha. Isso aqui não tem fórmula. Mas isso aqui é lógico, né? Porque qual que é a probabilidade de você tirar uma vermelha? Sabe medir? É 10 de 20. Isso. Só que como a gente quer a probabilidade de tirar a outra vermelha, né? Ou seja, tirar 2 bolas vermelhas, é o que ele está pedindo aqui basicamente. Agora eu tenho só 9 bolas vermelhas, certo? Eu já tirei uma, não é? E eu tenho, no total não tem mais 20, tem 19. Tá. Então, tipo, multiplicação, sacou? Então, a questão é tu interpretar quando tu tá falando de probabilidades independentes, né? Eu tirar uma bola e depois tirar outra, a princípio é independente. Só que nesse caso, tu tá reduzindo o teu espaço amostral e também a quantidade daquilo que tu quer, né? Se ele tivesse perguntado qual é a probabilidade de eu tirar uma bola primeiro vermelha e depois amarela? Aí teria que fazer aquela outra fórmula? Não, mesma coisa, 10 sobre 19. Porque eu tenho 10 bolas amarelas quando eu for tentar tirar a amarela Ah, tá. na segunda vez. Só que eu já não tenho mais 20 bolas, eu tenho 19, porque eu tirei uma vermelha na anterior. Tá. Sacou? Então é esse tipo de análise que tu tem que fazer, uma análise lógica. Sabendo que quando tu tá falando de situações independentes, tu tem que multiplicar, tá? Tá. Então tá. Então vamos pro próximo probleminha ali da Como tua assim, lista. situações independentes? Eu tirar uma bola numa primeira situação não muda o que eu for. Assim, eu tiro uma bola. Eu vou tirar outra bola. A bola que eu tirei na primeira situação não vai alterar minha mão, por exemplo, ali tirando a outra bola. Uhum. Elas são independentes, são situações independentes. Né? Tá. Digamos que eu queira a probabilidade de eu jogar uma moeda e cair cara e jogar um dado e cair o número 5. Qual é a probabilidade de eu tirar uma moeda, cair cara, e eu jogar um dado e cair o número 5? São duas coisas completamente independentes, certo? Uhum. Então a probabilidade de eu jogar uma moeda e cair cara, meio. A probabilidade de eu jogar um dado e cair 5, 1 sobre 6. É. Então, Sim, como faz são duas sentido. coisas completamente independentes, eu acabei de descobrir que a probabilidade dessas duas coisas acontecerem é 1 sobre 12. Tá. Essa é a ideia, beleza? Beleza. É isso aí. Então tá. Isso aí, o professor fala lá no começo, né? Uma coisa assim, um tanto introdutória. Vai cair distribuição binomial na tua prova? Hum, Tem uma fórmula com fatoriais e coisas assim? não sei. Eu nunca ouvi isso. Eu acho que vai. Tá, vamos fazer a questão 9, que eu acho ela bem interessante, porque Tá, envolve aqueles quadros. O teu professor gosta bastante de pôr esses quadros, tá? tá. O quadro que eu tô falando é esse que eu vou te mostrar agora aqui, ó. Ah, é verdade. Sempre vejo isso. Pois é. Aí tem que tomar bastante cuidado que o teu professor é fã desses quadrinhos. Então tem que saber lidar. Aparecer um quadro não pode ter medo. O estudo realizado em uma faculdade envolvendo todos os alunos da graduação apresentou os resultados relacionados com a frequência nas aulas e a nota final dos alunos que passaram na disciplina. Muito bem. Uhum.
Então tem um quadro de frequência, quadro de nota final, e o que seria um valor ali que relaciona, né? Tanto a nota quanto a frequência. Então a gente nota que, por exemplo, quem teve 70% de frequência e tirou 0, é 0,05 das pessoas, ou seja, é 5%. Uhum. Ok? Quem foi frequência de 90% e tirou 0, é 20% das pessoas. Então o que acontece é que nesse quadro tá todos os alunos, né? Olha só como tá bem claro aqui, todos os alunos. Uhum. Todos é 100%. Sim. Portanto, a hora que tu somar todos esses valores que estão aqui, o 0,5 com o 0,12 com o 0,35 com o 0,15, tudo isso vai ter que dar 100%. Tá. 100%. O Né? que é esse 0, 6 e 9 em cima? A nota. Ah, tá. É a coisa que o problema está elaborando aqui, né? Beleza. Fantasiando aqui para estudar a probabilidade. Então, ele está pedindo aqui qual é a nota média dos que assistiram 70% das aulas. Então, ele está pedindo uma média aqui desses valores. Tu tens ideia de como fazer isso? Se for para fazer a média, acho que eu adicionaria os 3 e dividiria por 3. Errado. Porque aqui tu tá com um peso diferente. Note que teve muito mais alunos que tiraram 9 do que tiraram 0. Tá, Como é que eu vejo isso? Que 35% dos guri que foram aí, né, tiraram 9, né? Sim, verdade. Foram 70% das vezes, tiraram 9, muito bem. Então tu não pode simplesmente somar 0,5, 0,12 com 0,35 e dividir por 3, né? É que nem quando tu vai fazer uma prova na escola, eles falam assim: o peso dessa prova é o peso dessa prova é 25%, ou o peso dessa prova é 30%. O que você faz? Você pega a nota da prova, digamos que você tenha tirado 10, e multiplica por 30%, né? Uhum. 0,3. Então, aquilo te dá 3 pontos na média. Isso. Pois é, ou seja, aqui tu tem que tratar com peso. Mas, eu tô falando isso porque eu sei que é algo que tu conhece, que tu já ouviu falar. Uhum. Estatisticamente, a gente fala de uma tal de esperança. Lembra do teu professor falando da esperança? Não, nunca ouvi Putz, isso. então tá complicado, hein? E olha que eu presto atenção, mas não foram muitas aulas desse assunto. Valor esperado, esperança, não escutou isso mesmo? Talvez, acho que valor esperado já. É a mesma coisa. Valor esperado, esperança, média, tudo são sinônimos na estatística, tá? E, de modo geral, quando ele está pedindo um valor esperado, você vai ter que fazer somas e multiplicações. Então, como é que vai ficar aqui o nosso problema A? Nós queremos o valor esperado, né, da nota, certo? Uhum. Ou seja, do que a gente está chamando de Y aqui, que é a nossa nota. Quando acontecer o quê? Quando o X for 70%. É essa a notação estatística que o professor vai querer na prova, tá bom? Uhum. Muito bem. Como é que a gente faz uma conta dessa? Igual aquele negócio de peso da prova que eu estava te falando. Você pega o 0, que é a nota dessa galerinha aqui, né? E Uhum. multiplica por essa galerinha. Que dá 0. Vai dar 0. Estatística é multiplicação, tá vendo? Se tu saber multiplicar, tu sabe fazer 100% das contas de estatística. Mas a galerinha ali que tirou 6, né? Que bom, elas vão subir um pouco a nota da galera. E principalmente aqui o que tirou 9, né? 9 pessoas, né? Quer dizer, tiraram 9, né? 35% das pessoas tiraram 9. Beleza? Tá. Então tu soma isso aí e tu vai ter, então, o que seria aqui a nota média desses alunos, né? Essa soma vai ser a média. Isso. A média, o valor esperado, a esperança, tudo igual, tá bom? Tá. Então isso aqui vai dar. E veja que faz sentido, né? Olha só como faz sentido. Tu tem 6 pessoas. Tu tem que 12% das pessoas tiraram 6. Então tu pega essa quantidade, 12%, e multiplica pela nota, 6. Da mesma Uhum. forma que tu pega lá a tua nota, que a gente supôs, 10, e multiplica pelo peso, Uhum. 0,3. Aqui o que é o peso? O peso é o 12%. Tá. No caso da tua prova era o 30%.
Então, é Beleza. o valor associado ao peso. Isso aqui vai dar 72, né? 0,72. Tá. E o outro ali, é a mesma coisa. Vai dar quanto? Vai dar um númerozinho um pouquinho maior. 3,15. 3,15. Isso. Então, a nota esperada aqui de quem vai para 70% das aulas, pô, essa nota é muito baixa. Mas é a resposta certa, a galera tá indo mal aí. 3,87. Isso, basicamente 3,9, né? É. Show. Então, tu percebeste que é uma multiplicação? Uma Sim. somas e multiplicações? Uhum. Então, eu acho que com essa ideia aqui bem básica, né, de somas e multiplicações, tu consegue resolver a B, que tal? É a mesma lógica, né? É a mesma lógica, exatamente. Tá, eu vou tentar. Beleza. A minha esposa chegou, eu preciso abrir lá o portão para ela, tá? Tá bom, vai lá que eu fico fazendo aqui. Beleza. Pode até me mandar uma foto daí. Tá bom. Oi, moça, voltei. E aí, tranquila? Tranquila a conta? Eu fiz, deu 2,13. 2,13? Uhum. Vamos ver se essa é a resposta, hein? 2,13? Sei, deixa eu ver. Sei lá, né? Não, tá certo, tô brincando, tô brincando. Beleza. E essas probabilidades aí, a C, né? São independentes? Por quê? Respostas e justificativas serão ignoradas. Com variáveis ele quer dizer tipo 70 e Variáveis. 90? Mas onde que tu leu variáveis? Aqui, não sei, as variáveis são independentes? Ah, sim, desculpa. Tô maluco. As variáveis é o x e o y, que são as coisas que variam aqui, né? X varia para 70 ou para 90. Ah, tá. Y varia para 0, para 6 ou para 9. Essa é uma pergunta meio teórica, mas tem a ver com aquele negócio que eu te falei da multiplicação, né? Porém, entretanto, existe um teorema muito importante chamado Teorema de Bayes. Provavelmente tu não ouviu falar também, né? Não.
Mas provavelmente tu já viu isso aqui, ó. Meio feio, mas tá aí. Que a união das probabilidades, né? Ou seja, a probabilidade de acontecer A e B. Sei lá, tu tá numa escola, tem os alunos que jogam vôlei e futebol. A probabilidade de escolher aleatoriamente ali um aluno que joga vôlei ou futebol, né? O teorema de Bayes me diz que é o seguinte: a probabilidade de escolher alguém que joga vôlei mais a probabilidade de tu escolher alguém que joga futebol menos a probabilidade de escolher aquelas pessoas que fazem os dois esportes ao mesmo tempo. Né? Porque, digamos que tu jogue vôlei e futebol. Vão te perguntar: tu joga futebol? Jogo. Tu vai estar aqui na probabilidade de quem joga futebol. Tu joga vôlei? Jogo. Tu vai estar na probabilidade de quem joga vôlei. Então te contaram 2 vezes. Só que tu é uma pessoa só. Uhum. Ou seja, aqui existe, né, uma dependência, né, do A e do B. Porque tem pessoas que estão nos dois. Mas, quando acontece de não ter ninguém que está nos dois ao mesmo tempo, tu chama, então, essas variáveis de independentes. Uma não depende da outra. Ah, Porque tá. a galera ou só joga vôlei ou só joga futebol, sacou? Por exemplo, probabilidade de homem e mulher, né? Ou é homem ou é mulher. Sacou? Tem coisas que são assim, né? Definidos. Beleza? Tá, beleza. Então, aqui aqui elas são independentes. Como é que eu tenho tanta certeza disso? Por quê? Porque se eu somar todas as probabilidades aqui, eu vou ver que vai dar 1. Ah, tá, entendi. Diferente daqui, né? Que se eu te somasse 2 vezes, daria mais de 1, daria mais de 100%, né? É, verdade. Entende a ideia? Então esse é o problema. Então, como aqui tu soma tudo, eu te garanto, soma todas as probabilidades aqui, vai dar 1. Então tu pode afirmar que por causa da soma das probabilidades darem 1, elas são independentes. Tá Tá. bom? Essa é a justificativa. Soma. Tranquilo? Tá. Tranquilo. Bora ver a próxima. Eu quero fazer essa do São Paulo aí, porque o professor sempre colocava essa nos slides, nos 2 slides das meninas tinha isso. Vamos ver. É um problema bem, bem legal, assim, pra tu entender a matéria. Tá. Deixa eu ver se não tem um outro melhor ainda, não. Acho que esse é o melhor que tem. Tem aquele negócio de diagrama de Venn também, a questão 2. Acho que a questão 2 é legal. Sim. Eu lembro disso. Os diagramas de Venn são bem interessantes. Eles têm essa ideia aí que eu acabei de te falar, né? Sobre a pessoa estar em 2 grupos ao mesmo tempo, né? Aham, exato. Pode crer. Então tá extremamente produtivo hoje. Que bom. Porque tu tá tendo aula com um zumbi. Né? E Tá além disso dando tudo, eu certo. casei hoje. Então pensa, né? Como tá a minha cabeça. Insano. E minha mulher, né, nem dormiu hoje. Então tá todo mundo zumbi hoje. The Nossa, Walking Dead coitado. aqui em casa. Walking Dead. Pode crer. Vamos lá. Em determinada cidade, 80 pessoas foram entrevistadas sobre meio de transporte utilizado para ir ao trabalho. 42 responderam ônibus, 28 carro, 30 responderam metrô. Uhum. 12 utilizam ônibus e carro. Então, né? Aquela pessoa que vai aparecer 2 vezes na conta. Uhum. 14 carro e metrô, 18 ônibus e metrô. 5 utilizam ônibus, carro e metrô. Então tem 5 que utilizam os 3. Vai aparecer 3 vezes na conta essa pessoa. Dentre as pessoas que responderam que utilizam pelo menos um desses 3 meios de transporte, a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso utilize somente um desses veículos é uma pergunta complexa, mas dá para entender o que ele está querendo, né? Concorda comigo? Dá. Tu quer a pessoa que ou usa só o carro, ou usa só o metrô, ou usa só o ônibus. Não queremos nenhuma que use 2 ou 3 ao mesmo tempo. Isso. Show? Show de bola. Então, a gente pode começar fazendo aqueles círculos, né? O círculo do carro, é o diagrama de Venn, né? Envolve aquele círculo. São Círculo, 3, né? isso, no caso aqui são 3, porque tu tem carro e ônibus e metrô, não é mesmo? Isso. Isso. É bom fazer um diagrama de Venn grande, porque vai rolar aí um monte de interseções. Belezinha, minha amiga? Beleza. Então agora vamos olhar o que rola aí. Note que em nenhum momento ele especificou, né? Essas pessoas aqui andam só de carro, porque é justamente o que a gente está procurando. Ele só especificou bem quando as pessoas andam de 2 coisas ou de 3 coisas, né? Por exemplo, aqui ele falou que tem 12 que utilizam ônibus e carro.
Então, vamos definir que o preto aqui é carro, tá? Uhum. O vermelho é ônibus. Minha letra é maravilhosa. E o verde é trem. Ou metrô, sei lá, metrô. Isso. Então, essa regiãozinha aqui é a região de carro e ônibus, né? Porque tá Uhum. envolvendo carro e ônibus ao mesmo tempo. Concorda comigo? Concordo. Esse pedacinho aqui é onde a gente vai colocar o 12, então. Tá. 12. Isso. Carro e metrô são 14 pessoas. Carro e metrô é a partezinha verde e preta. Isso. 14, eu falei? É, Nossa, 14. show. E 18. Ônibus e metrô. Isso, 18 ônibus e metrô. Então a gente tá falando dessa galerinha aqui. Isso. Mas tem Aí uma os galerinha que. 3 são Tem, 5. 5 aqui, né? Tem uma galerinha que usa os 3 ao mesmo tempo, né? Então vamos chamar. Onde que tá isso? Tá justamente aqui no meio de Bem todo no mundo, né? meio, né? Isso, show de bola. Então tá aí, nosso diagrama de Venn já tá bem legal, né? Uhum. Aí tem que completar pro resto, né? Tem que completar pro resto? Como assim? Tipo, pros que são só de carro, ou Não, não? mas não vai ser tão fácil achar isso, né? Não, mas aí teria que subtrair, É, tipo, o número total com esses outros que a gente anotou. sim. Só que não é uma coisa tão direta, tá? Tá. Não é uma coisa tão direta. E tem isso aí, né? Mas tu falou a verdade, né? Só que a gente tem que ter um foco no que a gente está procurando, beleza? Então vamos Uhum. focar. O que a gente está procurando? A gente está procurando, de acordo com o enunciado falou aqui, quem usa apenas um dos meios. Isso. Então a gente quer. O que a gente está procurando é a probabilidade de quem usa carro, mais a probabilidade de quem usa ônibus, Uhum. mais a probabilidade de quem usa metrô. Quando eu tiver essas probabilidades de cada um, né, eu vou encontrar na realidade, né, a quantidade de pessoas, né, que usam cada um, depois eu somo, né, e Isso. divido pela quantidade total, basicamente. Beleza? Beleza. A gente sabe, e uma coisa que a gente não deu muita bola, né, 80 pessoas participaram dessa pesquisa. Isso é Uhum. importante. Beleza? Tá. Agora, como é que a gente vai encontrar algo aqui? Bem, a gente pode começar pelo seguinte, né? Começar pelo teorema de Bayes. Talvez o teorema de Bayes já nos ajude já. Por quê? Porque ele vai nos mostrar esses carinhas aqui acontecendo. O teorema de Bayes é aquele que eu estava te mostrando lá, né? Da união das coisas. É. Ok? Então, no caso aqui, quem anda de carro, união com quem anda de ônibus, união com quem anda de metrô. União é pegar todo mundo, né? A pessoa anda de carro, anda de ônibus ou anda de metrô. Vai ser o seguinte: vai ser a probabilidade dos 3 separados. É só tu olhar o que tá. Eu vou até te mandar o que eu escrevi lá. Uma ideia do que eu tô falando, né? Eu acabei de te mostrar essa parada. Deixa eu mandar aqui. O teorema de Bayes eu mostrei nessa questão aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Né? Beleza. Só que ali a gente tava falando de 2 situações só, vôlei e futebol, né? Aqui a gente tá falando de 3, Isso. certo? É. Tá bom. Então o que vai acontecer aqui? Digamos, né, que tem aquelas galerinhas ali que andam de carro, de ônibus e de moto, né? Moto não, nossa. Metrô. Já foi trem, já foi moto. Tô doido. Não, desculpa mesmo, tá? Que essas horas é tenso. Mas eu aguento. O problema é que eu acordei muito cedo hoje. Dormi mal, tá bom? Mas na próxima vez vai ser top. Eu até posso fazer o seguinte, olha só que ideia boa que eu tive. Eu posso procurar depois os vídeos das tuas veteranas. Lá estão todas essas contas feitas e tal. Acho que vai ser legal para te ver também. Legal. Tem muito mais contas feitas. Eu posso te mandar as que eu fiz também aqui, né? As listas, tudo que eu tiver de Me manda material. que eu assisto tudo. Beleza. Tá bom. Então, lá no teorema de Bayes, né? Você acabou de ver que tem que subtrair quem faz os dois ao mesmo tempo, né? Isso. Então vamos subtrair aqui a interseção de quem anda de carro com quem anda de ônibus, menos a interseção de quem anda de carro com quem anda de metrô,
menos a interseção de quem anda de ônibus com quem anda de metrô. São as interseções que ele deu até aqui, né? A laranja, a azul e a roxa. Isso. Mas olha só, digamos que tu ande dos 3, né? Uhum. Então, eles vão te diminuir aqui, aqui e aqui. Tu sumiu do problema, né? Porque tu entrou aqui 3 vezes, né? Se tu anda nos 3. Tu entrou aqui 3 vezes, só que aqui tu foi reduzido 3 vezes. Então, tu sumiu do problema. Uhum. Portanto, tu precisa ter um termo que te coloque de novo no problema, né? Supondo aqui que tu é a pessoa que anda dos 3, a gente está falando justamente de ter que somar a probabilidade da interseção, ou seja, a pessoa que anda de carro, que anda de ônibus e que anda de metrô, né? Então isso aqui é a interseção dos 3. A probabilidade que vai aparecer aqui é da pessoa que anda de carro, de ônibus e de metrô, beleza? Já. Tudo bem? Beleza. Beleza. Então, temos tudo. Porque olha só que legal. Justamente o que a gente está procurando tá aqui, ó. Esse cara é igual a esse. Uhum. Eu não preciso encontrar separadamente cada um deles a princípio. Eu posso encontrar, né, juntos. Porque é o que tá ali, juntos. A gente quer Uhum. juntos. Né? Então, para encontrar isso, a gente precisa de cada um dos outros termos. Esses aqui a gente tem, né? Opa. Né? Todos a gente tem. Né? Aqui a gente tem, o enunciado falou. Aqui a gente tem, o enunciado falou. Aqui a gente tem, o enunciado falou. E a interseção dos 3 também, aquele que tá no meio, né? Isso. Vamos lá, então. Deixa eu colocar todos esses valores. Então era 12, 14, 18, né? Isso. Deixa eu aqui por menos 12, menos 14, menos 18. Tô usando um monte de cor diferente. Ah, mas dane-se, né? Tu vai entender. E tem que somar quem tá no meio, né? Que é 5. Isso. E beleza, né? Supostamente falta pouco para resolver. Porque se a gente está procurando esse bloco todo aqui, e tudo aqui já virou número, só falta saber esse tal da união aqui, né? O que seria a união de todo mundo que anda de carro, com todo mundo que anda de ônibus, com todo mundo que anda de metrô, para esse problema aqui? É a soma de. É a soma desses 3, eu acho. Não. Não é isso, tá? Quem anda de carro, com quem anda de ônibus, com quem anda de metrô, a união, são todas as pessoas. Ah, tá. Então, são todas as 80 pessoas dessa pesquisa. Tem que tirar as que andam dos 2. Não. Não. Se eu estou pedindo a união, eu estou pedindo pessoa que, no meu estudo aqui, anda de carro, anda de ônibus ou anda de metrô, eu estou falando de todas as pessoas do estudo. Eu não estou pensando nesse momento em tirar ninguém. Eu só estou pensando em todas as pessoas que andam de algum instrumento de locomoção. As Certo? 80. As 80, exatamente. Então por isso que eu tenho que trocar aqui por 80. Tá. Questão de quem anda dos dois está aqui, ó. Já excluí. Eu tive que incluir de novo as pessoas que foram excluídas 3 vezes. Uhum. Então, Beleza. é isso. Agora, a hora que eu resolver essa conta, né? Ou seja, passar todos esses números para o outro lado, eu vou encontrar justamente isso aqui. Que são as pessoas que andam só de um dos instrumentos, um dos Uhum. automóveis. Então é só passar todo mundo para o outro lado, né? Então vai ficar 80 mais 12 mais 14 mais 18 no 5. Era isso? Só um detalhe aqui. Só deixa eu ver um detalhezinho, tá? Certo.
que a gente vai fazer agora, né? A gente tá procurando aqui essa soma, certo? Seria legal aqui, né? Para o nosso caso, né? Vamos deixar esse negócio de união de lado, apesar de que essa fórmula tá toda certa, vamos deixar isso aqui de lado um instantinho, para focar em encontrar cada um deles, tá bom? Uhum. Eu acho que fica mais legal assim também. Tá. Então, o que seria a pessoa que anda só de carro, né? Vamos pensar aqui. Bem, a pessoa que anda só de carro seria. Vamos pensar na pessoa que anda só de ônibus, que eu acho que os númerozinhos são mais fáceis, né? Tá. Muito bem. Vai ser o seguinte. Se você. Como é que era a lógica aqui? Ai, cara, tô com muito sono, não consigo pensar. Porque, meu, tá errado ter dado isso aqui. Tinha que ter dado a resposta certa já de cara. Já. Não tô entendendo por que não bateu. Que loucura, velho. Era pra ser simplesmente isso e acabou. Não sei por que não tá dando certo. Ah, que saco, cara. Nossa. Tô pensando aqui, tá? Só um segundo. Imagina. Ah, claro. Nossa. Olha que desgraça. Tem um detalhe aqui interessante que a gente ignorou completamente, né? Que 42 pessoas responderam ônibus, 28 responderam carro e 30 responderam metrô, certo? Uhum. Pois é. Então é daí que a gente vai tirar a resposta, né? Tá. Porque a pessoa que respondeu que anda de ônibus, né? Ela é essas 42 pessoas. Uhum. Eu quero só as que andam de ônibus agora. Então E elas são aquelas 42 citadas lá no enunciado, menos quem? Menos, se tu parar para pensar, vai ser, vamos pensar assim, né? União das pessoas que andam de ônibus aqui é o 42, menos as pessoas que andam de ônibus e carro, isso. menos as pessoas que andam de ônibus e metrô, mais as pessoas que andam, de novo teorema de Bayes, tá vendo? Mais Uhum. as pessoas que andam das três coisas. Tá. Então, beleza. Beleza. Daí eu vou contar só as pessoas que andam de ônibus. Tá, então vão Que andam ser apenas de ônibus, né? Então agora sim. 42 menos 18 menos 12 mais 5, né? Isso, agora sim. Então nessa aí tu encontra as pessoas que andam só de ônibus. Deixa eu ver. 17 pessoas. Isso. Tá. Então tu sempre, sabe, para resolver problema tu tem que ter as informações necessárias, né? Tava faltando informações ali, por isso que não tava batendo a resposta, beleza? Tá, beleza. Agora, para tu encontrar as outras é usar a mesma lógica, né? Ó, Uhum. tem 28 pessoas que responderam que andam de carro. Então, para tu encontrar as pessoas que andam só de carro, Fazer a mesma coisa. isso, que vai ser o quê? 28 menos quais valores, me diz aí? Menos 14, Menos 14, menos 12, mais menos 5. mais 5. E pro metrô, a mesma parada. Depois é só somar os três, né? Porque tu vai ter encontrado o PO, o PC e o PM, né? Isso. Isso. Então, já resumindo aqui para você, né? O outro vai dar 7, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 3, tá? Tá. Certo. Então, tu soma esses caras, tu vai encontrar
que teve apenas 27 pessoas que andam só de um instrumento móvel, tá? Quantas? 27? Isso. Tá. Belezinha? Beleza. Tá. Bem, eu vou tentar achar os vídeos lá, mas eu vou te mandar todo o material que eu tenho delas aqui, tá bom? Perfeito, me manda assim que eu vou dar uma olhada em tudo. Isso, eu vou começar mandando aqui as coisas que eu já mandei lá, tá? Que a gente acabou de fazer juntos. E eu vou encontrar, que eu Perfeito. não lembro o nome da outra menina, mas da Isadora eu lembro. Então eu vou mandar tudo que já tá na pasta dela aqui. Maravilha, já Então tá bom. recebi tudo aqui. Isso, eu vou mandar no arquivo zip, tá? Tem bastante coisa ali. Beleza, Daí tu baixa, passa pro computador que vai dar tudo certo. tá Belezinha? ótimo. Então tá bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, moça. Espero ter ajudado. Sim, ajudou. Vou continuar aqui Tchau. estudando. Tchau, tchau. Valeu.